O deus marcial que regrediu ao nível 2 capítulo 279. A constelação, Bruxa do Vazio, pergunta onde está o Seong Ji-han. Yeon-se, cuja constelação ficou em silêncio por um tempo, inesperadamente procurou Seong Ji-han apenas alguns dias atrás. Mãe, já faz um tempo. Por que o tio não está aqui? Ele parece estar fora para treinar. Naquela época, o Seong Ji-han estava na forja de Artemis, fortalecendo a chama do dragão. Sem saber dos detalhes, Yeon-se respondeu à sua constelação de acordo. Então, a constelação, Bruxa do Vazio, pede que você diga a Seong Ji-han para não fortalecer ainda mais o vazio se ele deseja prolongar a sobrevivência da humanidade, mesmo que ligeiramente. Pergunta o que foi feito para se tornar um alvo de detecção, pela vontade do vazio, aconselhando cautela. Além disso, alerta que a humanidade, como não, 4212, mostra uma discrepância de poder significativa em comparação com os dados relatados, levando a uma vigilância intensificada pelo vazio. Aconselha ter cuidado, pois mais 2 abismos surgirão. O que, mãe? Isso faz sentido? Desde quando marcar bem se tornou crime? A constelação, Bruxa do Vazio, comenta que se um aluno que sempre fica em último lugar de repente for o primeiro da turma, todos não ficariam desconfiados? Lembrado por Yeon-se do relatório humano anteriormente revelado por Seong Ji-han. Investimento inútil. Havia 0,3% de chance de permanecer na liga? Pensando nisso, ela sentiu uma sensação de aceitação, mas de injustiça. Não, bem, isso é verdade. Mas a humanidade teve sorte com a ajuda do tio. Criar mais abismos só por causa disso? Isso faz sentido? Então, se tivermos um bom desempenho, mais portais de masmorras aparecerão? A Bruxa do Vazio diz que nem ela sabe, e que vai depender de quem serão os donos dos novos abismos. O proprietário aconselha lidar com os 2 abismos recém-surgidos antes que seus proprietários sejam designados quando o Seong Ji-han retornar. Entendi, mas posso lidar com o abismo já surgido? Não aparecerão mais? Isso garante que lidar com os abismos provaria as atuais capacidades dignas de classificação da humanidade. Porém, alerta para eliminá-los rapidamente antes que o dono apareça, pois seria quase impossível conquistá-los depois. Preciso agir rápido. Yeon-se, após ouvir o aviso, aguardou ansiosamente o retorno de Seong Ji-han, pausando suas rotinas habituais de subida de nível. Mas pensar que levaria 15 dias. Achei que tudo bem mesmo se eu voltasse no final do mês. Maio deveria ser uma programação leve. Bem, foi naquela época. Mas agora as coisas pioraram. Bip. Yeon-se ligou a TV com o controle remoto. As últimas notícias na tela anunciadas. Igual a uma nova fenda apareceu perto de Pyongyang, assumindo a forma de um abismo. Uma fenda vermelha escura está se expandindo, acompanhada por poderosos terremotos. Nota: Pyongyang é a capital e maior cidade da Coreia do Norte. Igual a este novo abismo não é suportado por um portal de masmorra gigante como o primeiro. Seu tamanho é relativamente pequeno. No entanto, a expansão gradual da divisão colocou não só o governo, mas também a Associação Battle.net Global em alerta máximo. Igual a Associação Mundial Battle.net solicitou a ajuda de Christopher, com um presente de busca excepcional e de Seong Ji-han, o jogador mais forte da humanidade, para este incidente. Conforme a tela mudou, Yeon-se, com uma expressão preocupada, estava sendo entrevistado. Igual a tio, também estou esperando, mas como não há previsão até o final do mês, ele continua treinando e disse que retornaria depois. Não tenho certeza de quando ele estará de volta. Igual a assim, o jogador, Seong Ji-han, está ausente no momento. Quando você fez a entrevista? Depois de receber ligações do governo e da associação, e com os jornalistas acampados, foi impossível não fazer a entrevista. Tudo bem, então, e Christopher, ele está aqui? Sim, ele disse que embarcaria em uma exploração do abismo. Ele está formando uma equipe de pesquisa com o pai agora. Você também vai? Eu tenho que, ao contrário de antes, agora sou um jogador de primeira linha. Inicialmente, quando Yeon-se participou pela primeira vez de uma exploração do abismo, ela era considerada um poder externo. Mas agora, graças ao seu presente tardio, ela se tornou uma das melhores jogadoras da Coreia. Claro, seria mais seguro para a sobrinha ficar em casa. Mas conhecendo a personalidade de Yeon-se, isso era improvável. Tudo bem, vamos. Sim, todos estão reunidos no Battle.net Center. Entrarei em contato com eles. Seong Ji-han saiu de casa imediatamente após retornar. Diante da fenda recém-formada, o abismo. Ao contrário do abismo original, nenhum monstro está surgindo. Isso mesmo, está apenas causando terremotos intermitentes, com a fenda se expandindo lentamente. Como seu tamanho se compara ao primeiro abismo? Cerca de metade do tamanho. A equipe de pesquisa enviada pela Associação Battle.net estava analisando cuidadosamente o abismo ainda a ser ativado. Porém, avaliar o abismo de longe tinha seus limites. Switch. Seong Ji-han avançou como vanguarda da equipe de pesquisa. Continue a investigação externa e entrarei no interior por enquanto. Devo participar? Christopher, um olheiro da equipe, levantou a mão, mas
Não. Primeiro vou dar uma rápida olhada lá dentro. Não sabemos o que pode estar dentro. Seong Ji-han decidiu entrar sozinho. Uau! Pulando na fenda, ele começou uma queda sem fim para dentro. Este não me repele como o abismo anterior fez. Anteriormente, quando Seong Ji-han e o Rei da Espada entraram juntos em um abismo. O dono do abismo mudou as condições de entrada, alegando que apenas aqueles afiliados à Liga dos Grandes Proprietários poderiam entrar, efetivamente expulsando-os. Mas esse abismo, sem dono, permitiu uma entrada tranquila. No entanto, é interminável. Shu. Apesar de esperar pousar agora, o Seong Ji-han continuou a cair. Ele se lembrou do que foi dito pela constelação de Seiya. Se você quer manter a sobrevivência da humanidade, não fortaleça mais o vazio. Você se tornou um alvo de detecção pela vontade do vazio. O atributo vazio foi essencial para o Seong Ji-han. Especialmente agora, enfrentando Longinos e preparando-se para futuras batalhas, era mais crucial do que nunca. Quando ele foi atualizado para erradicar o antigo elfo, indo contra a ordem natural, quando de repente se tornou uma questão de ligar o destino da humanidade e o vazio de Seong Ji-han, gerando abismo. 1. Baque. Seong Ji-han, deixando de lado as questões não resolvidas, caiu no chão. Em um espaço envolto em escuridão onde nem mesmo a luz do sol penetrava. Mas quando ele abriu levemente o dedo indicador. Uau! O espaço subterrâneo iluminou-se como se fosse luz do dia. Usar a chama do dragão como tocha foi inesperado. A habilidade, aumentada para 150 com considerável investimento em GP, foi usada pela primeira vez como tocha. Seong Ji-han, com um leve sorriso, olhou em volta. Nada. Ao contrário da presença significativa da fenda superficial, o interior estava vazio. No entanto, o chão tremeu e a fenda se expandiu lentamente, indicando uma força ativa interna. Seong Ji-han, espalhando amplamente sua alma marcial, concentrou-se em detectar qualquer presença. E assim por diante. Posso sentir o poder do vazio de lá. O poder do vazio extremamente fraco, difícil de detectar mesmo com o controle espacial da alma marcial. Seong Ji-han seguiu essa pequena pista, caminhando mais fundo. Então, SSSS. O poder do vazio, escondido na escuridão, começou a se espalhar, formando letras. Os personagens, estranhos a este mundo, mas estranhamente legíveis pelo Seong Ji-han, revelaram. Alvo de vigilância classe 1 Gilgamesh, foi detectado neste mundo. Despachando o touro celestial de 7 cores. Invocação em andamento. O abismo foi criado por causa de Gilgamesh? As palavras de Nuna não foram totalmente precisas. Alvo de vigilância classe 1, Gilgamesh. Seong Ji-han, tendo oferecido o deus do trovão como sacrifício para alcançar a quarta técnica, o despertou. Resultando na criação do abismo como um efeito borboleta. Mas por que o vazio estava tentando capturar Gilgamesh? Enquanto o Seong Ji-han ponderava. Invocação em andamento. Os pontos da frase final começaram a se estender. Então, os personagens do touro celestial tornaram-se cada vez mais claros. E o fraco poder do vazio explodiu. Gilgamesh pode ser o alvo, mas será problemático se o dono do abismo for convocado. Existe uma maneira de parar a convocação? Seong Ji-han, contemplando, aproximou-se dos personagens. Tocando os personagens com seu dedo ardente de chama de dragão. 1. Uau! Instantaneamente, as chamas se espalharam pelos personagens, acendendo a frase criada pelo vazio. Esse personagem sempre desaparecia assim, ou é porque? Estalar. O Seong Ji-han retraiu a chama do dragão, invocando o trovão carmesim. Shu. À medida que a chama do dragão se extinguiu, os personagens em chamas desapareceram rapidamente, retornando ao seu estado original, mas o poder do vazio enfraqueceu. Somando-se a isso, Seong Ji-han apresentou o Crimson Thunder. Isso não vai funcionar. Fumaça. Os personagens simplesmente passaram pelo Crimson Thunder. Embora o Crimson Thunder contivesse intenso poder de fogo, isso não afetou os personagens. Voltando à chama do dragão, os personagens acenderam novamente. Uau! Os personagens rapidamente incinerados. E o fogo que consumiu todos os personagens vazios criou novos. O círculo de convocação foi excluído. A convocação falhou. O abismo sem dono será fechado. Clarão, clarão. À medida que a mensagem sobre o fechamento do abismo apareceu, a luz irrompeu da terra dividida, impulsionando o corpo de Seong Ji-han para cima da fenda. Oh! O que está acontecendo? Enquanto os que estavam no chão estavam desnorteados. Baque. Seong Ji-han pousou confortavelmente no chão ao sair do abismo. E ao seu surgimento. Estrondo. A fenda dividida rapidamente selou. Tio, o que você fez? Ji-han, como você encontrou o núcleo da masmorra? Você também tem capacidade de pesquisa? A rápida resolução da fenda por Seong Ji-han fez com que todos olhassem para ele com espanto. Não que eles não soubessem que ele era um monstro, mas até mesmo um abismo foi rapidamente eliminado? Não, ainda não havia núcleo. Acabei de destruir o círculo de convocação. O círculo de convocação.
O cunhado verificou o segundo abismo? Sim, o rei da espada foi enviado para lá. Eu irei para lá primeiro. Não tenha pressa. Uau! Com essas palavras finais, o Seong Ji-han desapareceu. A equipe de pesquisa, enviada para a fenda, entreolharam-se confusas. Ele não deveria ter levado um carro com ele? Tio é mais rápido que um carro. Ah, se for ele, então sim. Parece que tudo estará resolvido quando chegarmos lá. De fato. Com o envolvimento de Seong Ji-han, os problemas foram resolvidos rapidamente. Os membros da equipe de pesquisa, sentindo-se afortunados por estarem ao seu lado, prepararam-se para partir. Ao chegar na segunda fenda. Pai, o que você está fazendo aí? Seu tio acabou de entrar. Estou sendo repelido pela barreira. Tio já entrou? Tem 2 horas. A situação da segunda fenda os deixou sombrios. Ao contrário de antes, este lugar não foi facilmente resolvido. Dentro do segundo abismo. Já convocou alguma coisa. Rugido. Seong Ji-han, eliminando vários monstros ao penetrar mais fundo, notou uma diferença. Ao contrário do abismo vazio anterior. Este lugar estava cheio de monstros. Além disso, apenas mortos-vivos. Começando com fantasmas. Vários ossos e cadáveres de feras gigantes atacaram de todos os lados. Inimigos desafiadores para outros jogadores humanos. Mas, uau! A chama do dragão é bastante útil. Até os seres mais poderosos viraram cinzas sob o fogo do dragão de Seong Ji-han. Ele continuou a varrer os mortos-vivos, movendo-se em direção à fonte de uma energia poderosa. A julgar pelos mortos-vivos. O dono deste abismo estava relacionado com os mortos-vivos. Mas, essa energia parece familiar. Sang Ji-han franziu a testa. Quanto mais fundo ele se aventurava, mais familiar era a força. Semelhante ao vazio, mas distinto, uma potente aura de morte. Era. Ei, muito tempo sem ver. Clique, clique. No ponto mais profundo do abismo. Um enorme esqueleto preto cumprimentou Sang Ji-han com os dentes batendo. Kerlin, você foi despachado para cá? Sim, ei, que problema você causou para ser marcado? Meu. Sim, aquele maldito fogo de dragão, onde você aprendeu isso? Kerlin, dando as boas-vindas a Seong Ji-han, olhou com olhos vermelhos para a chama do dragão.